Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá estudar aqui sobre os conceitos básicos de genética, tá? A gente vai ver aqui sobre a primeira lei, tá? E depois, na aula que vem, a gente vai ver sobre a segunda lei, né? De Mendel, ok? Sobre a superação bimestral, ficou só um aluno, tá? Você pode verificar lá se você ficou ou não, você basta clicar lá no link do CPB Prova, tá? Que vai estar lá no portal eClass. Clica no link, ele vai direcionar você lá pelo CPB Prova. Aí, se você clicar em iniciar a avaliação, se ela não iniciar, ela aparecer uma mensagem lá em cima, você não pode iniciar essa avaliação, quer dizer que você passou em biologia. Agora, se a avaliação, né, a superação abrir, quer dizer que você ficou. Só ficou uma aluna, tá? Aí eu creio que a coordenação deve ter entrado em contato, tá? Se a coordenação não ligou para você e falou, ó, você ficou em biologia, então quer dizer que você não ficou, né? Então, se a coordenação ligou, você ficou. Se ela não ligou, você passou, tá? Então, vamos lá ver os conceitos básicos de genética, tá? Genes, pessoal, é um gene que contém informação, né, funcional, né, um gene contém informação para a produção de um RNA funcional. Você sabe que o RNA, a principal função, né, dele com o RNA funcional é a síntese de proteína, né, produzir proteínas para o funcionamento do organismo, né, para a estruturação, a formação de um corpo, né, de determinado ser vivo. A gente sabe também que o gene ele é a estrutura fundamental, né, da hereditariedade, aquelas informações que nós recebemos do pai e da mãe, né, e também poderá passar para filho, né, caso você tenha. Então, o gene ele é responsável, né, pela nossa hereditariedade. E aqui eu tenho um locus gênico. O locus gênico é o local onde contém um gene, onde ele está localizado. E aqui eu tenho os genes alelos, que eles podem ser representados por letra, tá? Então, genes alelos, quando você tiver um alelo lá, é porque é onde você tem um gene e é onde ele está sendo representado. Cromossomos homólogos, porque eles são iguais, tá? E aqui você tem as características, né? Os genes alelos determinam as características nos organismos. Falei para vocês que nós temos, né, do 1, né, ao 23, né, temos 23 cromossomos, né, lá no cariótipo. Sendo que quando você analisa somente o 23º, ele é o cromossomo sexual, tá? Então, o 23º, ele dá a definir o sexo, né? Ele irá definir o sexo da pessoa, né? Se vai ser uma menina, se vai ser um menino, ok? Já a turma do 1 ao 22, nós temos cromossomos autossômicos. Esses cromossomos autossômicos são aqueles que vão definir, ó, aqui, ó, que está definido aqui, ó, as características secundárias, formato do queixo, formato dos olhos, cor dos pelos, né, do cabelo, tudo mais, tá? Então, quem irá definir tudo isso é do 1 ao 22, que são os cromossomos autossômicos. E o 23º é o sexual, né? XX mulher, XY homem. Só apagar e continuar. Tá. Né? E aqui, ó, suponha que o indivíduo heterozigoto para 4 locos gênicos distribuídos conforme a imagem, o mecanismo de herança desses genes segue princípios básicos já estabelecidos, está relacionado com o comportamento do cromossomo durante a meiose, né? Você sabe que você vai ver na próxima aula que tem a primeira lei de Mendel, é a lei da segregação. A lei da segregação quer dizer que os cromossomos são puxados, né? Eles vão ser separados, ok? Mas os genes continuarão. Já a lei da segregação independente, vocês vão ver lá que quanto mais distantes estiverem os genes, maior, né, será essa separação que pode ocorrer, né? Quanto mais distante esses genes estiverem, mais fácil será a sua separação. Por isso que a lei da segregação independente, eles se separam independentemente. Basta lembrar lá na meiose, né, principalmente lá na anáfase, né, que ocorre lá a segregação independente dos cromossomos. Na prófase ocorre o crossover, né, que é a permuta, que é a mistura, tá? Mas principalmente na anáfase que vai ocorrer a separação. Quanto mais próximo eles estiverem, mais dificultoso será a sua separação, e eles vão, né, se segregar juntos. Então, aqui, por exemplo, ó, sobre esse processo de meiose do gene representado assim, é correto afirmar aqui, né, a resposta aqui, turma, vai ser a letra E, tá? Todos os genes
representados obedecem à primeira lei de Mendel, né? E você verifica, ó, estão localizados aqui, ó, em cada locus gênico, né? Como a gente viu na imagem anterior, tá? Cada um aqui vai estar representado conforme a imagem, né, que a gente viu, ó, tá? Sobre a primeira lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, a gente vai ver como isso aqui ocorre, né? Os pares de gene azão, azine, bezão, bezinho estão em ligação, né, em posição trans. Eles não estão em posição trans, né? Eles não estão se cruzando aí, tá? Então, eles não vão estar em ligação, por isso que está errado. Você está vendo aqui, eles em ligação, ó, o azão, azinho, bezinho, não, eles não estão em posição trans, não estão se ligando. Os pares de gene azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezão, bezinho, possuem segregação independente entre eles. Não vão apresentar segregação independente entre eles, porque eles estão muito próximos, então irá dificultar, tá? E nem ocorreu ainda aí a permuta, né? Nem ocorreu a mistura do material genético. C. Os pares azão, azinho, cezão, cezinho, podem participar do crossover, gerando novas combinações. Não, o que fosse participar aqui do crossover não seria daqui, né, ó, até aqui, não seria. E sim, seria onde? Aqui, né, turma? Seria entre eles aqui, né? Seria entre eles, não aqui por outro lado. Então, por isso que a letra C está errada. Se não houver crossover entre eles, serão formados apenas dois tipos de gameta. Não, não irá ser formado dois tipos de gameta, tá? Você pode formar o azão com bezinho, o azão com bezão, bezinho, tá? Então, não irá. Então, por isso aqui que representa a primeira lei de Mendel, tá? E aqui, genes homozigotos, tá? Quando você tem alelos iguais, ok? Tá? Quando tem a mesma representação, ó, tanto em maiúsculo como em minúsculo, você sabe quando eles estão aqui, ó, você tem o homozigoto dominante, né? Essa homozigose está em dominante. E quando você tem aqui totalmente recessivo, né? Você tem um homozigoto recessivo. Então, letras minúsculas, você tem homozigose recessiva, tá? Já os heterozigotos é quando são, né, alelos, né? Você tem os genes alelos diferentes. Você tem um azão, um azinho, bezão e bezinho, né? Então, você tem heterozigoto aqui, ó, quando as letras são diferentes. E nós temos aqui genes dominantes. Gene dominante aqui, por exemplo, em homozigose dominante, ambos os se expressam, né? Porque os dois estão em dominância. Já quando você tem heterozigose, quando você tem um bezão, bezinho, azão, azinho, somente o gene dominante se expressa. Esse gene dominante, ele vai inibir, né, o recessivo. Então, as características do recessivo não irão aparecer. Só irá aparecer essas características do recessivo num cruzamento futuro, tá? Num cruzamento posterior, mais lá para frente, né? E aqui a gente tem genótipo, né? Como você pode verificar aqui, ó, você tem um A, o azão, azinho, bezão, bezão, cezinho, cezinho, DD, tá? Então, você tem os genótipos aqui, onde eles vão estar representados por esses alelos em determinados locus gênio, né? E aqui uma questão, ó, né, que era para observar aqui, para fazer uma tatuagem, né? Moça, eu queria uma tatu bem biológica. Tá ok, mas bem de biológica mesmo, tá bem. Com relação ao que aparece na ilustração, é correto afirmar que o indivíduo é heterozigoto para característica monogênica, né? Monogênico quando tem somente um casal, né? E pode formar 50% dos gametas azão e 50% dos gametas azinho. Com certeza, né? Se você separar aqui, ó, basta fazer aqui. Você tem 100%. Separou em dois, o A aqui, o azão, né? E o azinho aqui. Então, você tem, ó, 50%, bem tranquilo. Caso esse indivíduo tenha um filho gerado com outra pessoa de igual genótipo, a probabilidade de o filho ser heterozigoto é de 25%. Não, não é de 25%, né? A gente pode fazer rapidinho aqui, ó, o quadro, né? Ou você pode fazer lado a lado, né? Mas geralmente eu falo para fazer o quadro para você não se perder, né? Mas se você não quiser fazer, tudo bem, né? Então aqui tem o quadro de Punnett, né? Ele está falando que vai cruzar com um indivíduo semelhante a ele. Então, bora ver. Ele quer que dá 50% heterozigoto, né? Então, vamos ver se vai dar 50% heterozigoto. Horrível isso aqui. Vamos verificar. Deixa eu só mudar de cor aqui também, para não ficar totalmente igual. Aqui você tem o azão com azão. Você tem o azão e o azito.
E aqui tem quem, professor? Azão. Lembre-se que o dominante sempre vem na frente do recessivo, tá? E aqui vai ter recessivo com recessivo, azinho e azinho. E aí, turma, quanto foi que deu? Deu 25%? Não, né? Porque você tem, ó, um aqui, ó, e você tem outro aqui. Não deu 25%, deu 50%. Então, por isso que a letra B está errada. C. Esse genótipo é um exemplo de expressão de uma característica recessiva? Não, não é de uma característica recessiva, e sim dominante. 4 células haploides serão formadas na proporção 1, 2, 1 ao final da meiose 2 desse indivíduo, né? 4 células haploides serão formadas na proporção 1, 2, 1. Não, né? Não serão formadas neste sentido, ok? As letras representam alelos para características diferentes e ocupam locos diferentes nos cromossomos homólogos. Não, você viu lá que nos homólogos é igual, né? Tá bem aqui, ó. Cromossomos homólogos tem que estar junto, né? Então você tem lá o cromossomo, né? Eles vão apresentar aqui, ó, no mesmo locus, né? Cromossomos homólogos. Por isso está errado. Por isso que a letra A é a correta. Continuando. E genótipo, né? Você tem aqui que o genótipo, o fenótipo, tá? É a aparência física ou fisiológica de um organismo. E o fenótipo ele é representado pelo genótipo mais o ambiente. O ambiente ele pode modificar o seu genótipo. Se há modificação no genótipo, o seu fenótipo irá se expressar de forma diferente. Vamos supor assim, eu sou moreno, né? Preto, né? Mas aqui. Aí eu ando no sol todo dia, meio-dia, no sol quente, 5 quarteirões, num retão. Daqui com o tempo, né, vou estar mais preto ainda, né, vai ficar, a coloração da minha pele irá mudar, tá? Então, por quê? Ela está sofrendo ação no ambiente, meu genótipo está sendo alterado e o meu fenótipo irá se expressar diferente, né? Imagine um albino, sem todos os cuidados, saindo no sol. O que vai acontecer com ele? A pele dele irá ficar toda manchada, então seu fenótipo irá ser modificado, tá? Então, o fenótipo, ele é resultado do genótipo mais o meio ambiente. Olha aqui, ó. Você tem gêmeos idênticos que são separados na infância, né? Um foi para a Somália e o outro foi para a Itália. Só que eles possuem, ó, o mesmo genótipo. Só que depois de 20 anos, ó, mesmo genótipo, mas fenótipos, ó, diferentes, né? Então, ele se expressou, né, de forma totalmente diferente do início, né? E vamos ver aqui sobre a primeira lei de Mendel, tá? Mendel, né, o pai da genética. Os pais dele queriam que ele fosse médico, mas ele não quis, ele quis ser naturalista, né? Ele estudou aqui as ervilhas, né? Por que as ervilhas? Cultivo rápido e fácil, pequeno porte, ciclo curto, tá? E características contrastantes, né? Então, por quê? Aparecia característica diferente, né? Das originais lá da geração parental. Então, por isso que ele utilizou ervilhas. Então, ele fazia a autofecundação, tá? Ele pegava lá os grãos de pólen, colocava no estigma da plantinha lá para que aconteça, né, a fecundação e ela reproduzisse, né, e gerasse novos descendentes. Então, ele ficava fazendo isso todo o tempo. Ele cruzava lá a geração parental, tinha os filhos, ele pegava esses filhos, cruzava de novo entre eles para gerar outro descendente. Então, pelo cultivo fácil e o ciclo de vida curto, ele conseguiu estudar as características hereditárias dessas ervilhas. Tá? O que ele verificou? No Enem do ano passado, caiu uma questão da segunda lei, não foi? Foi a lei da segregação independente. Né? A gente vai ver amanhã. Ó, a primeira lei de Mendel, né, que é do monohibridismo. Tá? Por que monohibridismo? É porque ele fez o cruzamento de plantas iguais, né? Plantas gerando até plantas híbridas, até, né? Mas ele fez o cruzamento de características iguais, tá? Ele fez o processo de autofecundação. Então, aqui, ó, o que ele observou na primeira lei de Mendel, né? Do monohibridismo. Cada característica é determinada, né? Por 2 fatores, né? Que são quem, ó? Os genes alelos, que se separam, por isso que a lei da segregação, na formação dos gametas, né? Cada gameta só recebe um fator. Como assim, professor? Eu não entendi. Lembra lá, mamazita, X e X, né? E o homem é X e Y. Quem vai mandar? Eles, quando ocorrer, né, essa segregação aqui, ó, de cada um desse fator, ele já fala um fator. Vai mandar 2? Não, né? A mulher, ela vai mandar quem? Um X. E o homem, ele pode mandar um X ou um Y, né? Se ele mandar um Y,
irá formar um menino. Se ele mandar um X, irá formar uma menina, né? Então, isso que ele quer falar aqui, ó. Cada gameta só recebe um fator, só um fator irá ser distribuído, e só um fator irá ser repassado. Ah, professor, quer dizer que quem define o sexo é o homem? É, o homem que define o sexo. Então, que de seu avô, que botava a culpa na sua avó, que só deu filho à mulher, a culpa não é da mulher, a culpa é dele. Ele que definiu o sexo, ele que só mandou X para pagar todos os seus pecados com o que ele fez no passado. Então, aqui, ó, só você lembrar aqui, ó, você tem um gene azão, azinho, e você tem aqui, por exemplo, um gene azão e um gene azão, né? Cada um só irá passar um fator, né? Cada um irá enviar só um, né? O azão e o azão, tá? Cada um só irá passar um gene alelo. A primeira lei de Mendel é bem tranquila mesmo. O que complica mais lá é a segunda lei de Mendel e aquelas partes lá de... Eu estava vendo umas questões aqui, o que mais está caindo é a parte de probabilidade lá e de herança, tá? Olha aqui a primeira lei de Mendel, né? Ele cruzou ervilhas aqui, né? Ervilha lisa com ervilha rugosa, que ele chamou de primeira geração, até a geração parental. E ele cruzando lisa com rugosa, o que ele observou? Que a primeira geração, né, que é a geração F1, geração filha, né, ele obteve 100% lisa. Aí o que o Mendel fez agora? Opa, eu vou pegar a primeira geração e vou autofecundá-la, né? Tanto é aqui, ó, F1 mais F1. Ele autofecundou para obter o resultado em F2, né, que é a segunda geração. Então, a geração P, a geração parental, né, papai e mamãe, por exemplo, ele pegou lá, a lisa e uma rugosa, cruzou e obteve 100% lisa. Então, o que ele observou? Opa, por que não apareceu rugosa? Então, quer dizer que a lisa elas são dominantes em relação à rugosa. Então, ele pegou a lisa e autofecundou. E o que ele obteve aqui na última geração, ó, na geração F2? Ele obteve 3 lisas e uma rugosa. O que ele verificou? Que na segunda geração, a característica recessiva ela irá manifestar-se, ela irá aparecer. Né? Então, ele conseguiu observar isso. Então, ele conseguiu observar que os genes, eles se separam, né? Essa segregação deles. Eles irão passar e, com o tempo, ele irá representar, né? Ele irá expressar a sua informação. Né? Como ele fez aqui, por exemplo, deu um exemplo, né? De gametas. Ele colocou Rzão, Rzão e Rzinho, Rzinho, né? Então, ele fez o cruzamento aqui, ó. Né? Gametas, né? São distribuídos de forma aqui um para o lado, né? Então, ele pode fazer aqui, ó. Aqui ficou meio confuso, né? Mas dá para você observar que ele vai ter aqui, ó, 3 Rzão, Rzinho e 1 Rzinho, Rzinho, né? Ó. Ele fez o cruzamento aqui no quadro de Punnett, ó. Fazendo cruzamento, ó. Rzão, 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 Rzinho. Depois ele fez a mesma coisa aqui e aqui, ó. O que ele verificou? Que ele teve 3, ó. Uma lisa, 2 lisa, 3 lisa e uma rugosa, né? Só que ele verificou também aqui, ó. Você tem 2, né, genes heterozigotos aqui, ó. Você tem aqui um zigoto dominante, que expressou a cor verde, lisa, na verdade, e um recessivo, né, que vai expressar a cor rugosa. É bem fácil aqui, não é complicado não, tá? É bem tranquilo. Você tem que ter mais questão de interpretação. Então, como eu falei, você pode fazer por esses dois tipos, ó, pelo quadro de Punnett, ou você pode usar direto assim, ó. Quando eu passei no primeiro ano, os que tinham mais dificuldade, né, faziam dessa forma, né, pelo melhor entendido. Até hoje eu prefiro fazer assim, né, e outros faziam dessa forma, né, mais rápido. Mas se você pode acabar se perdendo aqui, né, fazendo esse cruzamento aí direto. Ainda aqui, ó, você verificou, ó, 3 lisas, uma rugosa, né? Então, o que ele observou na proporção fenótipo no F12? Você vai ter 3 lisas e uma rugosa. Quais são os genótipos, né, que ele obteve aqui? Né? Isso aqui já é uma questãozinha um pouquinho mais interpretativa e que vai ter cálculo, né? Essa questão que ele do ano passado, se não me engano. O gene que condiciona sementes de milho enrugadas, milho doce, é recessivo. Então, ele está falando aqui, ó. Vou fazer de coloração aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó.
enrugada. Você tem o quê, ó? Você tem o quê? Características recessivas, né? Vou colocar R e R. Em relação ao gene para a semente lisa, milho normal. Então, milho normal, ele está falando, né? Semente lisa, né? Milho normal. Então, ele pode falar o que ele está falando já aqui, ó. Ele tem o milho normal do cruzamento entre heterozigoto. Então, o normal, turma, vai ser aqui, ó. Pode ser assim, né? Pode ser assim. Opa, eu tô fazendo com R, né? Ainda fiz errado. Tá, voltando aqui. Ele quer normal, né? Colocar um N aqui, normal. Você pode ter aqui o azão e o azão, né? E você também tem quem? O heterozigoto aqui, ó. Você tem um homozigoto dominante. Eu tô ficando doido, tu. Duas vezes, desculpa. É que eu tô acostumado com A já. Tá? Aí por isso tá o A na cabeça, né? Ah, misericordioso. Dá-me paciência, né? Aqui agora, agora. E aqui, né? Tá? Então aqui tá normal. Só que ele fala assim, ó. Do cruzamento entre heterozigoto originou-se, né? Originaram-se 800 sementes, né? Das quais 630 são lisas, ó. Então, 630 aqui, né? Vai ser lisa. 630, né? Lisa. Só que são de forma 630, né? Ele quer lisa, né? Isso aqui, ó. Do cruzamento entre heterozigoto originário-se 840 sementes, das quais 630 são lisos. Entre essas sementes lisas, o número esperado de heterozigoto. Então, ele quer, ó, de 630, ele quer aqui, ó, heterozigoto. Então, ele quer esse cruzamento. Então, bora ver lá. Então, ele fez esse cruzamento, né? Ele cruzou heterozigoto. Bora verificar aqui, ó. Ele pegou aqui, né? Fazer o quadro. Deixa eu fazer de vermelho. Ele pegou aqui, né? Fazer logo o quadro de Punnett. Fazer bem aqui. Né? Então, ele vai ter aqui, ó. Aqui, né? Ele quer heterozigoto. Que é heterozigoto. Um pouquinho mais lento, né? Se fosse uma canetinha aqui, seria muito melhor. Então, aqui, né? Deixa eu colocar logo esses Rzinho aqui. Deixa eu logo definir os R, né? Que ele vai fazer o cruzamento. A gente sabe que aqui vai dar recessivo. Aqui eu também teria um Rzinho, né? E deixa eu pegar outra cor e fazer o resto, né? Aqui você vai ter Rzão. E você vai ter também aqui, ó, Rzão. Aqui você tem Rzão e Rzinho. É lisa, porque você sabe que o dominante ele se expressa em relação, né, ao recessivo. Então, ele teve quanto aqui? Ó? Ele teve 2, né? Então, aqui, ó, ele teve 2, né? Ele teve este aqui, né? Ele teve este aqui e este, né? Aí ele fala aqui, ó. Então, das quais 630 são lisas. Entre essas sementes lisas, o número esperado de heterozigotas é... Agora, como é que eu vou fazer esse cálculo? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Né? Sendo que ele teve 630. Como é que ele vai fazer? Faz assim, né? Eu não sei qual é a matemática de vocês, mas na minha cabeça, né? Mais fácil. Opa, se eu tenho 840 no total, somando, né? Porque também teve as rugosas. Eu faço 840 menos
630. Quanto é que dá aqui, turma? 200 e... tá bom de matemática, né? 210. Só que ele quer o quê, turma? Ele quer o quê? Heterozigoto. Ele quer heterozigoto. Quer heterozigoto. Quantos heterozigoto deu? 2. 2 heterozigoto. Então, se você tem aqui, não deu de 630 menos 840, deu 210. Então, você faz aqui, né? 210 mais, né? 210. Quanto é que vai dar aqui 210 mais 210? 0, 2, lá no primário, lá, né? 2 mais 2, 4, 420. Então, já chegamos à resposta. Professor, como você conseguiu fazer isso? Só você ver aqui, você não fez 840 menos 630? Não deu aqui, 210? Se você fazer aqui, 240, 210, se você fizer 210 vezes 4, por que 4? Quantos quadros você tem aqui, 1, 2, 3, 4. Então, você faz 4 vezes 4. Vezes 4 vai dar quanto? 140. Né? Ele quer 840. Se você for ver, 210, você tem 2, deu 440. Se você fizer mais 4, 440 mais 440 dá 800. Opa, 420 mais 420 dá 840. Então, ele queria só 2. A palavra-chave foi aqui. Ele queria 2 heterozigoto. Ele queria só 2 heterozigotos. Ah, professor, eu marquei 630 porque eu somei o Rzão e o Rzão. Só que o Rzão é o quê? O homozigoto, né? É o homozigoto. Então, você não deveria somá-lo. Você deveria somar somente o Rzão, Rzinho, Rzão é Rzinho. Somente os heterozigotos. Por isso, okay? Você pode fazer mais rápido, né? Fiz de uma forma mais simples aqui, que lá da segunda série. Continuar. Tá? Então, uma questão aqui, que já foi um pouquinho mais elaborada, né? Que mandou usar matemática. Tem alguns que vê matemática já tem medo, né? E casos que vão além da primeira lei de emenda, né? Por exemplo, aqui, herança intermediária. Herança intermediária é porque houve a mistura, né? Os descendentes heterozigotos apresentam, né, fenótipos intermediários em relação aos pais homozigotos, né? Então, houve a mistura. Então, quando você tem representantes heterozigotos, eles vão apresentar um intermediário, né, diferente entre o pai e a mãe, né, que vão ser em relação aos pais homozigotos, né? Então, você tem esse heterozigoto que ele representou uma característica totalmente diferente, né, do pai e da mãe. Você tem vermelho, você tem branco, e originou o quê? Uma rosa, né? Então, se você fazer um cruzamento aqui, por exemplo, de uma rosa, olha como é que vai dar aqui o resultado, se você cruzar as rosas. Você pega aqui, né? Vai separar no quadro de Punnett e você vai verificar. O que você teve aqui, Você teve vermelho. Você teve aqui, rosa, 2 rosas e uma branca, né? Por isso que ele fala que é intermediária. Porque se você voltar a cruzar, a fazer o autocruzamento das rosas, irá apresentar vermelha, branca e rosa. Então, você verifica que expressa todas as características, tá? Por isso que é intermediária. É intermediária em relação aos seus pais, né? A primeira geração. E ainda aqui, de codominância, quando ele fala codominância, é quando os heterozigotos apresentam ambos os fenótipos dos pais, né? Homozigotos. Ele apresentou tanto o vermelho quanto o amarelo, né? Você verificar aqui que ele vai ter também tanto o vermelho quanto o amarelo. Amarelo, amarelo, vermelho e vermelho, né? Então ele vai ter a mistura, diferentemente daqui, Você vai ter um descendente, né, intermediário, vai ser diferente do pai e da mãe, mas quando você cruzá-lo, ele irá irá gerar, né, descendentes com as características do pai e da mãe. Aqui, né, irá apresentar amarelo e vermelho, só que é de codominância, né, porque ele apresenta as duas características.
ok? Genes letais, turma, é quando um desses genes causa morte, né? Quando um genótipo irá morrer, né? Então, aqui, a proporção genótica, né? Você, em vez de ficar 3 para 4 e 1 para 4, fica, né, 2 para 3 e 1 para 3, porque você exclui um daqueles 4 quadros, né? Se morreu um, você só tem 3, né? Por exemplo, aqui, ó, essa questão bem antiga aqui que a gente até fez lá no primeiro bimestre. A acondroplasia, né, um tipo de nanismo, é causada por um alelo autossômico dominante. Os indivíduos homozigóticos para esse alelo morrem antes de nascer e os heterozigotos apresentam anomalia, mas conseguem sobreviver. A probabilidade de um casal de ancroplastia vir a ter uma criança normal então ele quer que faça o cruzamento, né? Então ele vai pedir aqui, ó, o cruzamento. Então ele colocou, ó, os genes letais. Então ele colocou, ó, o azão, que ele falou, olha, bem aqui, autossômico dominante. Então, ele é recessivo dominante, né? Então, ele quer aqui, ó. E o normal, que ele colocou recessivo. Então, quando faz um cruzamento, ó, um casal vai ter uma criança normal, dele quer saber qual a probabilidade desse casal ter uma criança normal. Então, você vai fazer o cruzamento, né? De um casal com ancondroplasia, né? Então, você faz aquele cruzamento que eu até fiz lá no quadro anterior, né? Que você vai verificar aqui, lá no quadro de Punnett, né? Que vai ter esse, nem vou precisar fazer, né? Que já está aqui embaixo, na verdade, ó. Que o resultado vai ser esse aqui, né? Você vai ter, ó, um gene letal, ele morre. Então, deixa eu fazer o quadro, fica mais fácil, né? Para aquele que não consiga entender. Aqui, ó. Né? Tem um azão, você tem um azinho, você tem um azão e também tem o azinho, né? Então, aqui você já sabe que vai morrer, né? Então, você exclui este quadro aqui. Aqui você tem um azão, um azinho, manifestou, né? Ancodosplasia, azão, azinho, e você teve um filho normal. Então, quantos você teve aqui, ó? Você teve aqui, ó, com ancoplastia, né? Ancoplastia, você teve 2 para 3. Normal, você teve 1 para 3. Então, a resposta, letra D, de Julie. Pagar e continuar. Ok? Ó, vamos lá. Probabilidade genética, tá? Caiu bastante isso aqui, eu estava vendo muitas questões sobre probabilidade, né? Então, aqui, ó, situação, ao jogar uma moeda para cima, qual a probabilidade de sair cara, né? É de 50%, né? Você tem 1 sobre 2 aqui, então você tem 50% de dar cara ou coroa, né? Caiu. Já a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem, né? Qual é a situação da probabilidade de sair o número 6 em 2 dados lançados ao mesmo tempo, né? A probabilidade, né? Então, você tem que lançar 2 dados, né? Você tem dado 1 e dado 2, né? Então, você tem aqui a probabilidade de sair o número 6, né? 1 para 6 e 1 para 6. O que é que você vai fazer? Multiplicar, né? Você tem 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Aí você multiplica. 6 vezes 6, quanto é, turma? 36, né? 1 vezes 1, 2, né? Já teve aluno que fez isso, né? Então, dá 1. Qual é a probabilidade, né, de ter aqui, ó, 1 para 6, né? Então, você, aqui nesse caso, for multiplicação, vocês são bons de matemática, uma professora excelente, topzera, né? Se multiplica aqui, né, vai dar também 1 sobre 1. Ok? Tá? É bem tranquilo aqui a parte da probabilidade, não é bem complicado não, é bem fácil, tá? A mesma coisa aqui, ó, probabilidade, né,
de um casal normal heterozigoto gerar uma menina albina. Sabe-se que o albinismo é uma doença genética recessiva. Então, o que ele vai ter que fazer aqui, ó? A probabilidade de nascer uma menina albina, né? E a probabilidade dos filhos, né? Então, ele quer aqui, ó. Normal, heterozigoto gerar uma menina albina. Então, ele quer uma menina, ainda quer ela albina, né? Então, você vai ter que ver aqui, ó. A probabilidade de nascer menina ou menino é 50%. Pô. É só você ter lá, ó. Opa, não era para arriscar. Você sabe que para ter um filho, ele pode vir 50% menina ou 50% menino, né? Então, um desses dois, né, vai ter que vir uma menina ou um menino, né? A probabilidade de nascer menina, 1 para 2. E a probabilidade de ser albina, 1 para 4. Por que 1 para 4? É como eu fiz o cruzamento de novo lá, ó. Só vai ter um aqui, ó. Tá vendo? Só tem este. Por isso, ó, 1 para 4. Os outros aqui, ó, azão, 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 azinho e azão, azão aqui, né? São normais. Então, como naquele quadro lá, você vai ter 3 normais e um albino, porque ele é recessivo, né? Sabe-se que o albinismo, ó, ele é recessivo. Então, por isso que você vai ter um. Aí você vai fazer de novo aqui, ó. 1, né? 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2. Né? Qual é o resultado? Qual é o resultado? 1 sobre 8. Dá para simplificar aqui? Não, né? Então, a probabilidade é 1 sobre 8, ok? Então, bem tranquilo aqui para você fazer essa questão de probabilization, ok? Continuando. Olha essa questãozinha aqui, ó. A genealogia ilustra uma família em que as pessoas destacadas apresentam uma doença autossômica monogâmica, né? Então, estabelecendo uma alteração monossômica autogâmica. Por que monogâmica? Porque você tem um casal e está representando, né? Por esse gene recessivo aqui, ó. Se você ver aqui, ó, né? Ele vai se expressar aqui em alguns, então ele é de forma recessiva. Então, bora ver aqui, ó. Os indivíduos 1, 2, né? Quem é? Deixa eu marcar ele aqui, ó. Opa! E 2, 5, 2, 5. Apresentarem um alelo para a doença é de 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? O 5 pode, turma. O 5 pode, né? Porque ele pode apresentar. Dele apresentar, pode vir aqui, né? Ó. Pode vir aqui, ó. Azinho e azinho. 1 sobre 2. Mas o 2 aqui, ó, não tem como falar, porque você não sabe quem são os seus descendentes. Então, você não sabe qual é o gameta dele. O gameta dele pode ser azão, azão, azão e azinho. Então, você não tem como definir. Os indivíduos 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4, deixa eu apagar os outros aqui. Os indivíduos 1 e 4. Os indivíduos 1 e 4 apresentam um alelo para a doença de 1. Opa! Seres homozigotos. Ah, tá. Eu pulei, né? Então, eu já falei a 2, né? Opa, eu falei a B, na verdade. O indivíduo 1. Tá errado. Foi o que eu falei agora. Bora ver aqui. Tá, professor. Os indivíduos 2, 5 e 1, 3 heterozigotos é de 2 terços. Como eu falei para vocês, não tem como você saber quem é o pai do 2, né? Então, não dá para você definir para dar 2 terços, tá? Pode dar 1 sobre 3, né? Então, não tem como você definir, porque você não sabe quem... Na verdade, na maioria dessas questões aqui, você não sabe quem são os pais, né? Então, não tem como você definir. O próximo filho do casal, 1, 3... Casal 1, 3 e 1, 4... Ser uma criança doente é de 1 sobre 6, né? Por que 1 sobre 6, né? Então, ele está falando aqui 1 sobre 6, né? Ser uma criança doente. Não vai ser 1 sobre 6, né? Pode ser 1 sobre 4, né? Então, ter uma criança doente não vai ser 1 sobre 6, tá? 1 sobre 4, né? Então,
Tá errado. O próximo filho do casal, 2 e 3. É só você, bora voltar aqui, ó, na terceira. Então, é só você ver aqui, né, que tem uma criança doente, né? Aí você sabe que aqui, bora ver lá, né, aqui, e você não dá para definir, na verdade, quem é ele, tá? Por isso que não tem como você falar, ó, que vai ser aqui, ó, 1/6. Porque você não tem como definir, ó, quem é este aqui, entendeu? Porque você não tem os pais dele. Tá? Você não tem como defini-lo, você não sabe quem são os pais, né? Ah, professor, mas nasceu um recessivo aqui, então eu sei que é o azinho. Isso aí, ó, tá vendo? Aí você vai fazer o cruzamento lá, ó. Aqui, aqui, ó. Tá? Você vai fazer o cruzamento deles. Vamos ver lá. Aí coloca o A aqui. Opa. Um Azinho, né? Que ele quer Azinho. E um Azinho aqui dá. Azão. Azinho. Azão e Azinho. E aqui, Azinho. Azinho. Azinho e Azinho. Então, qual é a probabilidade de ter, né? Você tem 2 aqui, né? Você vai ter 2 para 4. Ok? Então, aí você fazia, né, aquele cruzamento lá, né? Você tem 2 para 4, né? Então, você vai ter aqui, ó. Como é que ficaria? Né? Aqui vai dar quanto? Aqui você iria manter, né? Iria dar 4. Né? Né? E 16. Então, totalmente errado. Deixa eu apagar e ir para a próxima. Vamos confundir. Essas questões, quando cai aqui, são mais complicadinhas, né? Então, tá errado. O próximo filho do casal, 2, 2 e 3. 2, 4, ser uma menina doente, é D. 1/8, né? Tem uma menina doente, quer ter uma menina doente. Então, o que vai fazer aqui, né? Ó, é a mesma questão lá de trás, né, turma? Deixa eu fazer logo direto aqui, ó. Porque ele quer uma menina, né? Ele quer uma menina e doente. Então, você vai ter aqui, ó, uma menina, é 1/2. E probabilidade de nascer doente é 1/4, né? 1 vezes 1, quanto é? 1. 2 vezes 4, 8, né? Então, ó, resposta correta. Nem precisava ir lá. Então, a gente já sabe que é a letra D, ó. Tá? É só você lembrar, ó, ele quer ter uma menina. Então, nascer menina é 50%, né? 50% menina, 50% menino. E ele quer doente, ó. Se você vai ver lá, quando você cruzar o azão com o azinho, você vai ter 1/4, né? Você vai ver que vai se expressar lá no final. Então, é 1/4. Aí você faz a multiplicação aqui. Aí você vai verificar. Né? Bem, mas é um pouco complicado porque você tem que analisar questão por questão e tem que ficar definindo. Mas, turma, quando ele falar assim, ó, dá uma dica para vocês. Quando ele pedir esses primeiro aqui, ó, quando ele pedir esses primeiro e ele falar de ser heterozigoto, né, apresentar a doença de 1 para todos, se ele falar do 1 aqui, ó, indivíduo 1, né, ó, 1/3, 1/4, né, você já não sabe quem é o alelo dele, você não sabe quem são os pais. Então, você praticamente já vai cortando, né? Você vai analisar somente a segunda, ok? Tá? Então, a gente viu que a resposta aqui é a letra D, tá? Para o vídeo não ficar tão extenso, bora para o próximo, né? E a probabilidade de ocorrência de eventos exclusivos, né? Situação 1, probabilidade de sair, né, número 1 ou número 6 no lançamento de um dado, né? Então, ele quer ter aqui, ó, lançamento 1, né, 1/6 e 1/6, né? Então, ele quer ter 1 ou 6, né? Só que você faz assim,
Ele quer ter 1 e quer ter o 6. Quando for somatório, ó, você sabe, vocês dois em matemática, né? Você mantém o de baixo e soma os de cima, né? 2 sobre 3, você simplificou. 1 e 3, tá? Quando for somatório, você simplifica, tá? Você soma os de cima e mantém os de baixo. Mesma coisa aqui, a probabilidade de um casal heterozigoto gerar um indivíduo, né, homozigoto dominante ou heterozigoto, tá? Então, ele quer ter aqui, ó. Ele quer ter um homozigoto dominante ou heterozigoto, ó. Tá aqui o homozigoto dominante, ele tem 1 para 4, e ele quer ter heterozigoto, ó. 2 para 4. Aí você faz a somatória. Você tem 1, né, sobre 4, mais 2 sobre 4. Quanto é que vai ficar aqui? Ok? Ele vai somar, né? Aqui deu quanto? 1, né? Ele colocou aqui, ó. Eita, aqui vai fazer 3, né? 3 sobre 4, né? Então, você somou. Você viu aqui, ó. Manteve de baixo e somou só os de cima, tá? Bem tranquilo aqui essa parte. Né? Grupo sanguíneo já viu. Então, esse aqui, turma da primeira lei de Mendel, tá? Foca na probabilidade, ok? Eu vou passar uma apostila para vocês de probabilidade amanhã, com algumas questões, um pouquinho mais complexas, né? Mas dessas questões aqui. É isso, turma. A primeira lei de Mendel, ela não cai tanto, que pode cair é a probabilidade e a parte lá do heredograma, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem no privado do WhatsApp. Até amanhã. Tchau, abraços, até a nossa próxima aula.